Gente, mas a gente trabalhava juntas, as três, aí ela falava, gente, tô virada. Eu vim direto da balada pra cá, ela chegava montada. E tava super produtiva. Plena. Ela ficava Pleníssima. plena o dia inteiro. Eu nunca entendi, mas agora eu já entendi fui que jovem. você já mudou de fase. O nome era transtorno de ansiedade, eu não tinha tomado remédio pra dormir, se é que serve de consolo. Mas falando sobre isso, e geralmente essas amigas, elas não se conheciam. E aí, às vezes, eu marcava e falava, nossa, você precisa conhecer fulano. Porque eu tenho um filho que é da sua idade, ou da idade do seu filho, e eles podem brincar junto enquanto a gente fofoca, porque aí a gente vai unindo. E nisso, foram se juntando, né? Várias amigas conhecendo outras amigas mães, que hoje saem pra sair fazer rolê juntas, levam os filhos pra brinquedoteca. Eu me mudei de Goiânia já faz um tempo, e uma coisa que eu percebo é que essas pessoas, essas amigas, elas ficaram. Eu saí um pouco dessa rede de apoio, de ser um apoio que tá presente ali presencialmente, de se encontrar, e fiquei muito mais no virtual, mas essa possibilidade de conectar essas outras mães umas às outras, de conectar essas outras amigas, para elas fazerem outras atividades, continuou. Então, acho que a gente constrói, reconstrói, começa novas redes, mas acho que o mais importante disso tudo é quem a gente vai conectando, porque a partir disso, vamos formando outras e outras e outras. É legal ver essa consciência na Vitória, sabe por quê? Porque quando eu me descobri grávida, que era um sonho meu de infância, eu não fazia ideia. Não fazia ideia, porque existe um recorte na vida, né? O maternar, ele é muito solitário. Então, eu virei para as minhas amigas, que tinha um grupo de mães, que 3 eram mães, eu e outra não era. Hoje somos todas mães. Na verdade, eram 3 mães e 3 que não eram. A gente ficou grávida mais ou menos na mesma época. E eu virei para elas depois da maternidade e falei assim, queridas, com ódio, como que vocês não me avisam que é isso o maternar, né? Que é tão solitário mesmo. A gente acaba, não é que a gente acaba se excluindo, é porque os espaços não foram feitos para mães e nem para bebês, ou, né, o conjunto da maternidade, que no caso é a mãe e o bebê juntos. Foi feito para pessoas separadas. Eu digo, e a gente estava conversando muito sobre isso, né, TT, ultimamente, os espaços foram feitos por homens e para homens. Geralmente homens, obviamente, brancos, cis e héteros. Então, a gente não se encontra mais no lugar que a gente se encontrava antes, depois da maternidade. Então, tudo muda na gente, o corpo, os hormônios, o tempo, que não é mais igual ao das pessoas. E isso é muito difícil das outras pessoas também entenderem isso. Então, para mim, foi um baque, uma ruptura muito grande, entender que aquele tempo não era mais meu, só meu. Então, eu não tinha tempo, por exemplo, para tomar um banho decente. Então, se meu banho, que nunca foi muito demorado, que era de 10 minutos, eu passei a tomar banho em 1 minuto. Então, dia sem lavar, coque, a cabeça doendo. Eu falei, gente, por que minha cabeça tá doendo? Porque tem 3 dias que eu tô com coque no cabelo. O que eu fiz? Cortei, torei o cabelo, porque eu falei, gente, não tem condição, ficar só com o cabelo preso. Às vezes ia receber pessoas na minha casa, eu recebia fotos que elas já tinham ido embora, eu recebia fotos no outro dia, as fotos assim, todas as fotos, eu dormindo no sofá, com a boca aberta. Ou seja, eu não tinha mais como dormir direito. O meu filho foi um menino que, até os 3 anos de idade, acordou muito durante a noite. Então, por muitas vezes, né, você me viu assim de zóio fundo, porque não, mas tava lá, indo trabalhar, né, tava lá. Então, eu me percebi completamente fora, assim, do mundo real. Então, eu falo que o meu puerpério, que não durou somente 40 dias, como muitos acham, né? Eu acredito que meu puerpério durou ali uns 2 anos, mais ou menos. Eu me via num mundo suspenso. Era um mundo que, para mim, ele não existia. Era fora do tempo, fora da realidade das pessoas, né? Que era o tempo do bebê, o tempo da criança, do cuidado ali com a criança, que era a coisa mais importante, que eu tinha que manter a criança viva, né? Então, assim, principalmente quem amamenta, então, tinha que manter aquela criança viva e eu não podia descuidar dela em nenhum momento. E a partir do momento do nascimento da maternidade, me surgiu outras coisas, que foi um medo imenso
Não só de nem morrer, fala. mas o medo de perder aquele ser humano que tinha acabado de nascer. Então, E ao mesmo tempo um conflito, porque o ser humano incrível, fofinho, te tira de um mundo em que você já estava acostumada. exatamente. Então dá uma raiva. Então aí você entra num conflito. Você fala, gente, como pode eu amar e ter raiva? Não da criança, mas da situação, principalmente quando a mulher tá sozinha. Mas tem também uma questão, quando eu falo de rede de apoio de mulheres, Maísa, e talvez você tenha percebido isso também, Vitória, eu acredito que quando a gente se torna mãe, e essa é uma coisa pra gente pensar, mulherada, a gente entra numa competição de qual filho é mais esperto que o outro. existe isso. Não é? Ah, Sem porque o querer, meu a gente faz filho. isso, Não, né? porque meu filho eu coloquei na aula de alemão. Não, porque a outra tá dançando balé clássico. Quantos anos ela tem? 6 meses. Mas, gente, que isso? Para! Mas quando eu falo de rede de apoio, é a rede de apoio de você falar pra amiga, falar, amiga, você não tá acreditando, o fulaninho fez tal coisa. Ah, amiga. Sabe, você contar Desabafar, as né? coisas absurdas que acontecem, como, por Desabafar. exemplo... O problema principal nem sempre são só as crianças. Às vezes a Não. gente vai falar dos maridos, né? Às Às vezes vezes você não sabe o que ele dos fez. maridos, das esposas. Tem uma amiga minha que é uma relação homoafetiva, casou com a menina, tiveram um filho e a ex-esposa a abandonou. Ela ficou sozinha com o filho. Então, assim, você tem uma ideia do tanto que é uma loucura. E aí aquela coisa, ai, porque é melhor, porque meu filho, nananã. Não, gente, eu não quero saber o que o meu filho é melhor que o seu, que o seu filho... Não existe isso. Meu filho tem uma realidade, seu filho tem outra realidade. Eu quero te contar que eu tava trocando a fralda e ele fez xixi na minha cara. Sabe? Literalmente. Aí você vai e fala, não, mas e eu? Que Já fui se aconteceu. segurar e o menino vomitou e gorfou e foi na minha boca. Ai, gente. É esse tipo de Isso coisa. aconteceu Acontece comigo muito. sendo tia, hein? Onde você pega que assim, Você vai pegar o bebê. bonitinho, pá! Aham, vai. Ninguém conta isso. Ninguém Não conta. conta. Você quer contar que o menino andou, que o menino falou, que o menino tá tocando piano, que o menino é a encarnação de Mozart, entendeu? Mas jamais que o seu filho comeu cocô ou puxou o rabo. Você não quer... Gente, Não pelo conta. amor de Deus, quando a gente fala de rede pra mãe, é mãe real. Não é pra ficar comparando qual filho é melhor que o outro, não, gente. Não, Tetê, e você falando aí dessa questão, né? Gente, é muito engraçado, porque a gente acaba entrando nessa vibe mesmo, sem perceber que tá fazendo isso. Mas quando eu falei pra você da questão de questionar as minhas amigas, né? Gente, eu fiquei... Sério, eu fui pesquisar. Eu entrei no Não é que o problema é com Google, você, o problema que é sou uma coisa eu. de gente antiga, tá? Descobri que é coisa de gente antiga e entrar no Google pra pesquisar, né? Que agora o negócio é o TikTok. Ai, gente, É. socorro. Ai, eu não tô no Jovem. TikTok. Você não viu um desculpa. vídeo de uma menina que fala assim, mãe, você ainda usa Google? Meu Deus, estou assustada com você. Porque ela falou, como é que você pesquisa no TikTok? Ela falou assim, você vai pesquisar num lugar que você tem que ainda pesquisar o que você está pesquisando, ou você vai num lugar que você já te ajuda a fazer? Ai, gente. Ó, eu Não, tenho gente, Gente, uma- é não, óbvio. vou falar um outro termo, eu sou cringe, desculpa. Eu Cringe. tenho uma Tô amiga totalmente maravilhosa, Juliana, que tá nos Estados Unidos, tá na Você para de Califórnia. me cortar que eu esqueço o que eu tô falando, Vocês tá? querem- Ai, amiga, desculpa, Fala esqueci sério. o lance do TDAH. Gente, volta, depois eu conto. Vai, segura. Eu esqueci o lance do Segura. TDAH. Vamos voltar. Você estava pesquisando. E aí- Aqui todo mundo tem laudo, tá? A gente é Tá diagnosticada. todo mundo medicado. Medicado, Obrigada. Vai. Porque senão não vai pra frente. Exato. Gente, e eu fui questionar minhas amigas com raiva, falando, mas como que vocês não contam que é essa a realidade? Porque talvez eu teria pensado 2 vezes antes de me enfiar nessa. Não é aquela história de, entra na piscina, tá quentinha. Ninguém me falou nada. E eu fui questionar minha mãe. Eu falei, mãe, deixa eu te falar, gata. Se agora está desse level de falta de respeito, como que era há 40 anos? Né? Tipo assim, que não tinha internet, não tinha rede de apoio, mal tinha rede de apoio, né? Ela falou assim, não esquenta não, você vai ver quando fizer 40. Eu falei, Eu busquei entendi. apoio. Tipo, ela estava falando de mim mesma. Entende? Então, tipo, eu tava dando muito trabalho pra ela. No caso, eu estava com um recém-nascido em casa. E realmente, porque ela ficou na minha casa 20 dias, mais ou menos, me ajudando ali naqueles primeiros momentos. Mas é uma coisa, Tetê, que ninguém conta pra gente. Não. Então, eu falei assim, ó, vou escrever um livro. Agora eu vou contar pra
todo mundo que realidade é essa. Porque, gente, é muito cruel. Não, de fato. A gente tá brincando agora. Exatamente. Ela começou a escrever. Ela começou. Óbvio que eu não terminei. E aí eu fui mandar pra uma amiga minha o que eu já tinha escrito, né? Ela falou assim, nossa, eu tô achando muito raivoso. Eu falei, mas dá ódio. Tô escrevendo na força do ódio. É na força da raiva, querida. Você não tá entendendo, não. Você não é mãe, né? Aí eu falei, não, eu vou ter que passar esse livro agora pra quem é mãe. Eu acho que eu até comentei com você, Tetê, eu vou te mandar um. Você não mandou. Vou só reforçar que ela não mandou. Cara, não resolve. Não Mandar deu pra quem... tempo, teve que trocar, teve que cuidar da é criança. mandar pra quem é solteiro, mandar pra quem não é mãe. Não. Infelizmente, Vitória, você é raridade, gata. Raridade mesmo. Pelo menos no meu círculo, assim, né? De rede de apoio. A gente tem rede de apoio, a gente, sabe, encontra suporte, mas o suporte emocional, Tetê, eu acho que hoje em dia tá mais difícil. Tá. Eu até comecei a questionar, assim, gente, será que eu tô ficando maluca? Eu estou desconectada do que é ter amizade, do que é ter uma amiga? Porque eu acho que a amiga da gente é pra gente desabafar, né? Claro. Só claro. que chegaram num ponto de falar assim, nossa, você tá reclamando demais. Eu falo, Tem que reclamar mesmo. Mas tá ruim, gente. Eu não vou reclamar. Você tá ruim. Eu não vou reclamar. Não é questão de reclamar. Eu falei, gente, mas eu tô só desabafando. Eu não tô reclamando, né? Aí eu fiquei pensando, gente, será que eu tenho que só ter uma terapeuta pra eu, né, falar Além as coisas disso, pra ela? é bom você ter terapia, mas certeza. as amigas aqui é pra você reclamar mesmo. Falar das coisas boas, falar das coisas que não estão legais. Mas depende, tá, gata? Porque agora existe um movimento aí de que tem coach, uns gurus novos da internet aí, dizendo que, você tá conversando com uma amiga que só fica desabafando com você, alugando o seu ouvido, larga ela pra lá, tá? Porque ela tá empatando a sua vida.